Olá pessoal, boa noite. A imagem e o som estão bons? Alguém pode me informar, por favor? Olá pessoal que está entrando. Boa noite, Carla. Boa noite, Bruna. Ah, que bom que a imagem e o som estão bons. Boa noite, Priscila. Agradeço para quem está respondendo. Para quem não me conhece, meu nome é Aldous Marchese, sou psicólogo, me formei recentemente. E eu atendo pela abordagem junguiana, né, através da psicologia analítica. E hoje eu vou tratar um tema sobre bullying numa visão junguiana, que foi meu tema de iniciação científica na faculdade. E boa noite, Nina. Ah, que bom, Priscila. Vamos esperar só dar uns 5 minutinhos, pessoal, para a gente iniciar, tudo bem? Para chegar mais gente. Boa noite, Fernando. Só ficar um pouco mais centralizado. Boa noite, Josi. Boa noite. Boa noite, Ivone. Ah, obrigado, Pamela. Boa noite, Bianca. Boa noite, Jane. Boa noite, Evelyn. Boa noite, Sidna. Evelyn, o tema de hoje é bullying sob uma visão junguiana. Eu vou mostrar como que o bullying e a visão junguiana podem se correlacionar. Né? Então a gente vai falar hoje sobre sombra, sobre processo de individuação. Eu vou usar esses dois arquétipos principalmente. Boa noite, Walter. Boa noite, Renata. Vamos esperar até as 19h05, pessoal, para a gente iniciar, tudo bem? Boa noite, Carla. Vamos esperar mais só 2 minutinhos, pessoal. Então, me apresentando novamente, meu nome é Aldous Marchese, sou psicólogo, atendo pela abordagem junguiana, e hoje eu vou falar do tema bullying sobre uma perspectiva junguiana, né? Sobre uma visão junguiana. Boa noite, Leia. Boa noite, Camila. Boa noite, Angélica. Mais um minutinho e a gente começa, tudo bem? Pessoal, eu vou estar respondendo perguntas somente no final, porque não vai ser uma live muito comprida, então eu prefiro responder somente no final. Então, qualquer coisa vocês também vão me falando, se eu achar também pertinente no momento, eu posso responder. Obrigado, Natércia. Boa noite, Raquel. Boa noite para Minas Gerais. Já já a gente começa, pessoal. Pessoal, eu estou fazendo a live pelo celular, tá? Então, qualquer coisa que vocês mandam, eu vou dar uma olhadinha pelo computador para ficar mais nítido, porque eu sou míope. Então, as letrinhas do celular é meio complicado para eu ler. Boa noite, William. Boa noite, Carolina. E olá pro pessoal do Paraguai. Boa noite, Pan. Pessoal, vamos começar então? Então, novamente, boa noite para todos. Meu nome é Aldous Marchese,
sou psicólogo e atendo pela abordagem da psicologia analítica junguiana. Hoje o tema vai ser bullying sob uma visão junguiana. Então, o objetivo dessa live é mostrar como que o bullying e a psicologia analítica se relacionam, se a sombra, né, que é um conteúdo arquetípico que temos no nosso aparelho psíquico, como ela influencia na questão do bullying, e se os agentes envolvidos no bullying, que são 3, se eles poderiam tirar algum tipo de proveito positivo desse fator que é muito angustiante, né? Então, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o bullying, o contexto histórico do bullying, tudo bem? Então, o bullying foi inicialmente estudado por Dan Oyles, em 1970. Só que, mesmo tendo sido primeiramente estudado em 1970, é uma problemática muito mais antiga. Só que até então não reconhecida. Porém, o estudo teve inicialmente uma iniciativa para estudar o desenvolvimento dos indivíduos, né, geralmente dos alunos, porque o bullying geralmente era bem mais visto nas escolas. Então, o estudo teve inicialmente o desenvolvimento de critérios para detectar problemáticas no amadurecimento do indivíduo quando ele sofria gozações, quando ele sofria algum tipo de xingamento, o bullying em si, certo? Então, como que isso atinge o processo de amadurecimento do indivíduo? Foi o estudo inicial. Então, o Dan Oyles ele fez uma pesquisa com milhares de alunos, pais e professores em várias escolas na Noruega, e ele constatou que de cada 7 alunos, um sofria bullying. Isso é muito, é realmente muito. Imagina quantas pessoas tem numa sala, ainda mais aqui no Brasil, né? Mas é outro assunto. Só que, olhem só, pessoal, o bullying somente foi reconhecido como uma real problemática em 1982, ou seja, depois de 12 anos, quando 3 alunos de 10 a 14 anos, crianças e adolescentes, se suicidaram. Então, para vocês verem, o bullying era somente um estudo e ele só foi realmente credenciado como um fator problemático 12 anos depois, após o suicídio de 3 alunos, de 3 crianças. Boa noite para o pessoal que está chegando. Então, após o suicídio dessas 3 crianças, o governo norueguês ajudou em programas de prevenção, em programas de intervenção e de conscientização do bullying nas escolas. Isso diminuiu em 50% a problemática do bullying na Noruega. Então, esse foi o contexto histórico do bullying. Agora eu vou falar um pouco sobre as formas de bullying. Boa noite, pessoal. Então, as formas de bullying ocorrem em qualquer ambiente. Como assim qualquer ambiente? O bullying acontece em qualquer lugar que tenha grupos. Onde que tem grupos? Geralmente no nosso dia a dia. Temos na escola, temos no trabalho e principalmente temos na família. Então, o bullying pode ocorrer na família, no trabalho e na escola. Mas geralmente o bullying somente é estudado nas escolas. Para quem não sabe, bullying é um anglicismo, né? A gente pegou essa palavra estrangeira e significa agressão ou assédio, como a gente chama geralmente no trabalho, né? Que fala, sofreu assédio verbal, assédio sexual, é bullying. Bullying é agressão, bullying é assédio. Então, em qualquer ambiente você pode sofrer bullying. Não importa em qual seja, mesmo no mais próximo.
Ahn, então, as formas de bullying são a verbal, né, xingamento, zoação, ameaçar. Ah, Luiz Carlos, eu disse anteriormente que vamos manter as perguntas para o final, porque a live também não vai ser muito não vai ser muito demorada. Então vamos jogar as perguntas para o final, tudo bem? Das formas de bullying verbal, temos o bullying material, que é roubar, quebrar, esconder objetos da pessoa. Temos o bullying sexual, como eu disse anteriormente, sobre o assédio, né, que geralmente chamam de assédio sexual, mas também pode ser chamado de bullying sexual. Temos o bullying físico, a forma de bullying físico, né, que é a agressão em si. Temos o bullying psicológico, que é pressionar, mandar, fazer a pessoa fazer algo sem ela querer. E temos também o bullying que é atual, o cyberbullying, que é o bullying virtual, que hoje em dia é o que mais acontece, porque temos uma camada protetora chamada internet, né? Como eu estou aqui com vocês, o celular, digamos assim, né, que é por onde estou me comunicando com vocês, serve de uma barreira. Então, eu posso facilmente criar um perfil fake, eu posso facilmente colocar um outro nome e praticar bullying com alguém que eu nem conheça, mas por simples gosto. Mas é que eu vou falar também mais pra frente sobre a sombra. Boa noite pro pessoal que tá chegando. Então, a gente acabou de comentar sobre as formas de bullying. Então temos o bullying verbal, físico, material, virtual, sexual e psicológico. São as formas de são as formas de bullying. Tudo que eu estou falando, pessoal, eu peguei como referência o livro Bullying, Mentes Perigosas na Escola. A autora se chama Silva. Deixa eu ver o nome certinho dela. A autora se chama Ana Beatriz Silva. Ela tem outro livro, se eu não me engano, que é Mentes Perigosas Moram ao Lado. Eu não lembro corretamente, acho que algum de vocês vão saber. Então vamos falar agora um pouquinho das influências de conduta e dos fenômenos mentais que ocorrem no bullying. Tudo bem? Então, qual a problemática o bullying pode gerar no indivíduo? Estou falando na vítima. É que a gente vai ver um pouco mais para frente os tipos de agente, então eu vou falar um pouco agora da vítima, os transtornos que podem ocorrer. Temos, então, a vítima pode acabar por apresentar transtornos de pânico, pode apresentar fobia social. Aquele clássico caso de a criança do nada não quer mais ir para a escola, a criança do nada não quer mais sair de casa, a criança do nada não quer mais ter vida, digamos assim, ter uma vida externa. Somente quer ficar em casa, não sair, não... Isso, Pam, mentes perigosas, psicopata mora ao lado. Esse mesmo, Pam, obrigado. Existe uma prática de bullying automática e inconsciente por parte do praticante? Eu vou falar isso mais pra frente, Ricardo. É um bom ponto, segura aí. Eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. Eu estou falando agora dos transtornos de conduta que a vítima pode apresentar. Quando eu falo assim, pessoal, tipo que do nada a criança apresenta esses transtornos, é porque não foi, né, levado em conta. Ela mostrou sinais, obviamente todo mundo mostra sinais de que está sofrendo alguma problemática, mas as pessoas não enxergam. E, geralmente é besteira, é coisa de criança, é brincadeira, que é uma fase que falam também. Então temos que ficar atentos. Outro transtorno de conduta muito comum é a depressão, né? E agora eu vou falar de dois que são mais pesados. O bullying pode sim acabar por potencializar, digamos assim,
esquizofrenia, homicídio e suicídio. Aulos, como assim bullying desenvolve esquizofrenia? Gente, cada um sente as coisas de um jeito, certo? Cada um tem uma visão do mundo diferente. Assim como cada um sente de forma diferente. A esquizofrenia, todos temos potencialidades para ser qualquer coisa. A esquizofrenia em si acaba ocorrendo por desencadeamentos. Então, o bullying sim pode ser um desencadeador da esquizofrenia. A pessoa pode sofrer uma pressão psicológica tão forte pelas agressões, pelo assédio verbal, pelo assédio sexual, pelo assédio psicológico, que ela acaba por desenvolver, né, de eclodir, digamos assim, esquizofrenia. E como assim homicídio? Quantas vezes a gente já não ouviu histórias geralmente isso acontece nos Estados Unidos, de pessoas que, depois de muito tempo que estudaram em determinada escola, ou de pessoas que são crianças e aparecem com arma numa escola e começam a matar professor, começa a matar alunos, começam a matar qualquer um que seja no campus. Na Tércia, quando eu falo assim de influências de conduta, eu estou falando num geral, porque o tópico que eu estou agora é influências de conduta e fenômenos mentais. Sim, a depressão entra como um fenômeno mental. Eu só estou dando uma generalizada básica. Mas você tem razão, realmente. Depressão não é um transtorno de conduta, é um transtorno psíquico. E como assim suicídio? Bom, a gente falou um pouco agora do homicídio, né? Aconteceu aqui no Brasil também, para quem não lembra. Aconteceu aqui no Brasil, que é de um rapaz que ele até gravou um vídeo falando que ele sofria bullying na escola. Aí ele apareceu na escola depois de vários anos e fez, né, digamos assim, um mar de sangue. E pode também acontecer o suicídio no bullying. Como eu disse anteriormente, que foi a partir daí que o estudo realmente ganhou reconhecimento. E por causa dessas pressões sociais, digamos assim. Então, quais são os focos de problemática? Quais são os sentimentos que geralmente estão em foco na pessoa que está sofrendo bullying, né, da vítima? Então, medo, sentimentos de vazio, sentimentos de extirpação, né, que é de destruição interna, sentimentos de extravio, né, que é de roubo, parece que os outros roubam alguma coisa dela. Sentimentos, obviamente, sentimentos considerados negativos. Isso, Pan, o bullying pode sim, ele causa transtornos de personalidade, realmente. Como eu disse anteriormente, da esquizofrenia. Insegurança, sim. São sentimentos negativos, que a gente, né, considera como negativos. É possível que a família pratique o bullying? Sim, Priscila. É extremamente possível que a família pratique o bullying. Como assim? Vamos falar de certo modo assim, gente. Sabe aqueles pais que comparam um filho com o outro? Tipo, o que seu irmão fez bem melhor, fez não sei o quê. Comparação. Deixa eu ver um outro tipo que é bem comum. Digamos assim, a família tem um quadro de tarefas e alguém manda o mais novo fazer porque tem uma certa autoridade por cima dele. É uma forma de bullying, sim. Os impactos disso na vítima, ela pode não ser considerar como parte da família. Ela pode se considerar uma pessoa excluída. Vamos falar de um modo bem geral, porque é um estudo mais complexo, mas ela se sente totalmente excluída da família.
Ainda mais, mesmo se o bullying não vier por parte da família. Isso, Carolina, colocar etiqueta nos filhos, exatamente. Ah, então, Priscila, bullying, ela não tem idade. E não é que crianças podem ter essa maldade. Ninguém é mal porque, digamos, ninguém é mal porque quer. A gente é ensinado a ser mal. Digamos assim, quem falava isso, se eu não me engano, era Aristóteles. Ninguém nasce mal, se torna. É diferente. Mas sim, a gente aprende, Priscila Moura, a gente geralmente, as crianças aprendem isso na família, né? Então é o meio social que ela está mais inserida. Então, tipo, a mãe dela pode falar, pode, por exemplo, falar, uma menina de cabelo cacheado, não chega perto dela, não sei o quê. A criança já pega aquilo, já se inscreve na própria personalidade da personalidade que está sendo moldada na criança e, e fixa. Então a criança automaticamente já exclui. Nos hermanos. Eu não entendi, Carolina. De nada, Priscila. Um bullying feito pela família é mais perigoso para fazer uma pessoa gerar algum problema? Então, Leonardo, mesmo o bullying o bullying pode ser praticado em qualquer ambiente, o que pode desencadear na pessoa depende. Cada um é cada um. Então, o bullying praticado na família pode ser mais potencial do que um bullying praticado na escola? Não sei. Depende do indivíduo. Porque às vezes na escola ele pode pensar assim, eu tô aqui só por 4 horas por dia. E na família ele falou, nossa, eu tô aqui a minha vida inteira. Como assim que eles fazem isso comigo? Então, às vezes, pode ou não sim ser um tipo de potencializador. Mas, mesmo um caso de esquizofrenia é extremamente comum. Desculpa, é extremamente incomum. Então, não tem um estudo gráfico, digamos assim, para isso. Mas depende. Depende também do que eu vou falar mais para frente da resiliência. Depende de quanto a pessoa consegue ser flexível no mundo. Então, gente, voltando aqui, então, como que fica a vida do indivíduo? Vocês têm alguma ideia de como que fica a vida da vítima de bullying? Citar uma amiguinha como exemplo. Então, Priscila, depende. Gente, uma coisa, bullying só é considerado bullying a partir da terceira vez. Isso é questão de estudo. A partir da terceira vez, e se realmente a pessoa não concorda. Então, né, quando é ofensivo. Mas, sim, botar exemplos, fazer comparações, mandar porque você tem algum tipo de poder acima da pessoa. Quando eu digo mandar, não é faça seu trabalho. Faça mais do que você realmente deveria fazer. Exigir, exigir. A Pam disse, creio que o bullying na família torna-se bem pior do que em alguns meios sociais, pois a família é o seu ambiente mais potencializador. Então, Pam, a família é o ambiente que ajuda no nosso desenvolvimento psíquico, né? Na nossa identidade. Então, realmente, se a pessoa tiver muita identificação com a família, pode sim ser um potencializador enorme. Mas depende do que eu vou falar mais para frente sobre a resiliência, né? Da flexibilidade da pessoa, do quão ela consegue aguentar pancadas externas no seu mundo interno. Então, como que é a vida de uma pessoa que sofre bullying? Primeiro, ela perde sua vida. O sentimento de viver é rebaixado para sobreviver. Vocês têm ideia de quão isso sombrio, digamos assim? A pessoa para de viver e começa a sobreviver.
Então, ela luta sobreviver a isso. Ela luta cada dia para poder levantar da cama, para poder fazer as suas atividades, suas atividades do dia a dia. Então, digamos assim, é muita areia para um caminhão só. Deixa eu ver aqui. Sim, Carla, exatamente. As crianças podem esconder, sim, muito esse tipo de informação dos pais. E realmente é importantíssimo que os pais prestem atenção nos sintomas. Eu não vou, infelizmente, eu não vou conseguir ler mais, Carla, porque está muito pequenininha a letra. O Leonardo disse. Leonardo, agradeço por você estar se expondo. É... Entendi. Isso, Leonardo, realmente. Muito obrigado por mostrar uma parte da sua vida, Leonardo. Mostra realmente que você teve bastante resiliência, que você teve bastante luta contra isso. Eu vou falar isso um pouco mais pra frente, Liana, de como pode acontecer o bullying, o que leva ao bullying. Vou falar um pouco mais pra frente. Então, como eu disse, bullying é bullying independente do contexto gerado. O que pode aliviar é ter uma rede de apoio que... Exatamente, Alan, exatamente. Então, como eu estava dizendo, a capacidade de viver é rebaixada para sobreviver. Então, a pessoa luta para levantar da cama, a pessoa luta para fazer suas atividades do dia a dia, sabendo que vai sofrer um novo ataque. Como se resolve o bullying? Gente, depende. E também demora muito. A resolução do bullying é uma coisa que também é muito pessoal, depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que levam menos tempo, outras mais tempo para estarem melhor com isso, né, de conseguirem dar uma volta por cima, porque tudo depende da resiliência, né, a capacidade de sofrer e transformar esse sofrimento em algo produtivo. Tirar aquela essência de produtividade daquilo que te machuca. Todo ferimento é acompanhado de uma cura. Todo ferimento, novamente, é acompanhado de uma cura. Tudo dá para se dar um jeito. Tudo. Aulos, mas esquizofrenia não dá. É um tipo de personalidade fixa que não muda. Realmente, esquizofrenia não dá para voltar. Um esquizofrênico não volta para normalidade. Mas ele pode se moderar. Ele pode se controlar. A esquizofrenia pode ser controlada. Ela não será resolvida. Assim, talvez como o bullying. Ele não será resolvido, mas ele pode ser controlado. Oi, Evelyn. Eu sou da psicologia analítica junguiana. Então, os sentimentos inferiores, né, os sentimentos negativos, devem ser preenchidos com algo produtivo para serem substituídos por algo mais positivo. E não somente substituídos, também devem ser integrados. Você tem que reconhecer que você realmente sofre e que você vai dar a volta por cima. Porque isso atribui uma significação, né? Isso se inscreve em sua personalidade muito forte. Então, é uma significância e uma transformação que fica inscrito para sempre. Agora, gente, eu vou falar sobre a vítima, né? Jane, o bullying pode ocorrer em qualquer faixa etária, em qualquer lugar onde exista grupos. Como eu disse anteriormente, pode acontecer na família, na escola e no trabalho. Só que o bullying, ele é chamado de bullying geralmente nas escolas. É mais comum nas escolas, porque o estudo do bullying foi realizado em escolas. No trabalho, o bullying é chamado de assédio. Só fazendo esse parênteses. Então agora, gente, eu vou falar um pouco
dos agentes do bullying. Ah, a Silva, né, como a Pan falou mais acima do outro livro dela, né, o psicótico, como é o psicótico mora ao lado, Mentes Perigosas, o psicótico mora ao lado, ela diz que a escola é uma microsociedade, né? A escola ela reproduz, né, um pouco da sociedade geral que a gente tem. Só que dentro de escolas a gente possui outras culturas. Então a escola é uma microsociedade. Então os agentes do bullying são subdivididos em populares, neutros e vítima. Ou excluídos, né? Então, quem que são os populares? Os populares, eles se encaixam naquelas pessoas que têm algum tipo de padrão de beleza física acima do considerado normal. Acima da média, como dizem aí as produtoras de moda e tal. E também aqueles que têm aptidões físicas esportivas. Então, esses são os populares. São aqueles que possuem algum tipo de beleza, beleza acima da média ou algum tipo de talento esportivo. Quem são os neutros? Os neutros são aqueles que evitam os excluídos, né, as vítimas. Eles evitam as vítimas, fazem favores para os populares para não sofrerem bullying. Justamente para isso. Os neutros são aqueles que querem ficar de canto. Vamos falar assim. Vamos pensar um pouco assim. Tem um grupo praticando bullying com uma pessoa qualquer. Quem são os neutros nessa trama toda? É aquele pessoal que fica de canto, só olhando, não fazendo nada, não chamando o diretor, não chamando algum segurança da escola. É aquele que fica de canto olhando, quieto, para também não apanhar. Não conheço esse filme, Leonardo. Boa noite, Ulisseia. Bem-vinda. E temos então os excluídos, né, ou os diferentes, ou a vítima, que são os que sofrem bullying, né? Quem que são essas pessoas? São as pessoas que são consideradas diferentes, fora do normal. Isso, Ulisseia, o assunto é bullying. Então, a vítima ou o excluído é toda aquela pessoa que não está dentro de um padrão pré-estabelecido. Ou seja, ela tem um gosto musical diferente da turma ou do ambiente onde ela está. Boa noite, José. Ela tem um vestuário diferente. Ela tem, não sei, interesses diferentes. Justamente por você ter um interesse diferente do geral, você é excluído e você se torna uma vítima, né? Você se torna um alvo de bullying. Obrigado, Gabriela. Boa noite, Sayonara. Agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho da relação do bullying com a psicologia analítica. Ok? Vocês conhecem a terminologia de sombra dentro da psicologia analítica? Alguém aqui tem uma noção do que seja? Vamos esperar se alguém responde. Sim, Gabriela. Ótimo. Te ensinei bem, né? Flávia diz que sim. Roniele diz que sim. Na Tércia, não lembro. Ok. Então, vamos falar um pouco do básico da sombra. Na psicologia analítica, nós chamamos de sombra uma parte da nossa psique, um componente da nossa psique, na verdade, que está preenchido com tudo aquilo que a gente não quer mostrar ao outro. Ou seja, a sombra possui nossas características mais negativas
que não queremos que ninguém saiba. Aquela vontade de querer estrangular alguém, aquela vontade de querer chutar alguém com toda a força e quebrar ele todo, aquela vontade de cometer um crime, aquela vontade... Bom, vocês entenderam, né? É tudo aquilo... geralmente, os componentes da sombra possuem caráter imoral. Um resumo bem resumido, assim. Obrigado, Rosângela. Então, os conteúdos que estão dentro da sombra é tudo aquilo que a gente não quer mostrar ao outro. Tudo aquilo que a gente quer esconder do outro e de nós mesmos. Então, são características que não são convencionais, né? A sombra não é totalmente inconsciente, ela pode nos possuir. Como assim, Alves? Como assim possuir? Como que a sombra pode nos possuir? Por exemplo, num ataque de raiva. No ataque de raiva a gente começa a quebrar tudo, a gente começa a xingar todo mundo, ou a gente começa a virar um bicho, digamos assim. Isso, Liceia. A sombra seria, digamos, bem entre aspas, o recalque psicanalítico. A sombra, é isso, né? Vamos colocar como recalque. E a sombra, assim como o recalque, a sombra ela aparece geralmente em... Como que chama? Na psicanálise? Ato falho. A sombra, assim como o recalque, ele se mostra através de atos falhos. Não, Flávia, o id é outra coisa. Na psicologia analítica junguiana, a gente não fala de id. Na psicologia analítica junguiana, a psique é dividida em consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Mas se eu for entrar nisso, vai demandar bastante tempo. A gente só tem 20 minutos, meu Deus. Não, Evelyn, a sombra não se assemelha ao id, não. Eu concordo mais com a Aliceia que a sombra se assemelha um pouco, em muitas aspas, ao recalque. Exatamente, Emiliana, é extremamente normal. E a sombra também pode possuir aspectos coletivos, ou seja, como assim? A sombra como um arquétipo, ela não tem somente conteúdos pessoais. Ela tem conteúdos de toda a história da humanidade. Mas isso é outro assunto que eu posso falar em outra live, se vocês se interessarem, se vocês derem tipo o ok. Se vocês gostarem também, né, eu posso fazer uma live sobre uma introdução básica da psicologia analítica junguiana, né, dos componentes que estão dentro dela, né, das terminologias. Mas vamos focar um pouquinho aqui no bullying, que a gente não tem muito tempo. E agora o mais importante, o bullying pode ser uma manifestação da sombra, ou seja, desses conteúdos negativos internos? Sim. Mas, digamos assim, a sombra não está presente somente no buller, que é o agressor. A sombra está presente nos 3 agentes, nos populares, nos neutros e nos excluídos. Por quê? Vou falar. Como eu falei agora, né, o normal seria associar o aparecimento da sombra somente no buller, que é o agressor, que são geralmente os populares, mas não somente isso. Então a ampliação dessa manifestação deve ser levada em conta todos os agentes. A sombra, gente, não se mostra somente através do ato violento do buller, né, do agressor. A sombra ela também pode se evidenciar, né, se mostrar, quando a vítima, o excluído, aquele que sofre o bullying, acredita que realmente deve sofrer bullying por ser diferente. Sim, Emiliana, todos nós temos sombra. Sombra é um arquétipo. Arquétipo todos nós possuímos. Arquétipos são conteúdos da humanidade, da história da humanidade, que todos nós acessamos inconscientemente. Obrigado, Evelyn. Então, a vítima, né? A vítima passiva, digamos assim, porque a vítima... O que é a vítima passiva? É aquela que sofre agressão, acredita que deve sofrer essa agressão,
Porque ela é diferente. Então, é uma justificativa. Eu tenho que sofrer porque eu sou diferente, por isso que eu apanho, digamos assim. Essa é a vítima passiva, que é a que tem maior problemática, porque a vítima ativa é aquela que levanta, vai até a diretoria, vai até, sei lá, delegacia, pode ser até delegacia, fala, ó, ele está me agredindo, olha, ele está me assediando e eu quero fazer uma coisa contra. Mas a vítima passiva é a que mais sofre, porque ela acha que é uma coisa aceitável apanhar por ser diferente. E a vítima passiva, ela tem uma existência negada, ou seja, eu não sou ninguém para lutar contra eles. Se eles estão falando que é errado, e eu não consigo me adequar. E a agressão do bullying, né, a agressão do agressor, o assédio do agressor, ele pode ser associado a uma projeção da própria sombra. Como assim, Aulos? O agressor, ele projeta a sombra dele na vítima e a ataca porque é uma forma mais física e mais externalizada de se fazer. Às vezes a pessoa não tem nada contra a pessoa que ele quer agredir, mas ele agride porque é uma forma dele lutar contra si mesmo. Né? Ele projeta esses conteúdos ruins no outro e o ataca, porque é uma forma mais concreta de se lutar contra si mesmo. Que desperta no outro uma atração. Mais ou menos, o Zileia, mais ou menos. Mais ou menos. Não é só isso. Não é só isso. Então, essa forma externalizada é um modo do agressor lidar com o próprio lado obscuro, né? Como eu já disse. Só que o que acontece? Algumas pessoas, digamos assim, entre aspas, muitas aspas, o psicopata, que ele machuca o outro por prazer, é outro assunto. Aí já tem uma característica perversa, né, que ele somente sente gozo e uma externalização mórbida e viciante em agredir o outro. Mas aí estamos falando de psicopatas, é outro assunto. E outra, eu vi isso na minha pós-graduação, se eu me lembro bem, espero que esteja correto, o psicopata, ele não tem ego, ele tem sombra, ele tem somente sombra. A sombra toma a posição do ego. Por isso que ele só tem esses conteúdos mórbidos, esses conteúdos de querer ver o outro sofrer, de ver prazer naquilo. Ele é puramente sombra. Na abordagem analítica é chamado de mecanismo de defesa dessa projeção. Sim, na verdade, Evelyn, mecanismos de defesa pode ser usado em qualquer terminologia. Então, sim, podemos chamar de projeção. Sim. Emiliana, psicopatia é considerada um transtorno, ou seja, uma doença, podemos dizer assim, é um transtorno de personalidade, né, de ver prazer em ver o outro sofrer, ou o outro ou coisas sofrerem. O prazer em destruir, né, e não ter nenhuma compaixão por aquilo. Então, voltando. Então, o bully, o agressor, geralmente ataca o lado negado e escondido através do outro, né, através da projeção. E essas manifestações hostis podem ser uma comunicação da sombra, ou seja, quando a sombra possui o indivíduo e começa a chacoalhar a jaula, digamos assim. Isso, Leonardo, exatamente. Então a sombra... não sei se vocês conhecem uma frase do Wolverine que é: quando você prende a fera fica furiosa. Né? Quanto mais você prende a fera. Quando você não reconhece esses conteúdos negativos dentro de si, quando você esconde isso de si, isso começa a ganhar muita força. Então reconheçam que vocês têm sim vontade de estrangular o outro, têm sim vontade de chutar o outro,
Porque se fala assim, não, porque eu sou um anjo, eu sou um santo, não sei o quê, aquilo começa a ganhar uma força, é um demônio interno. Aquilo começa a ganhar uma força pela não conscientização. Aquilo começa a ganhar energia, que uma hora estoura. E quando esse negócio estoura, é uma explosão só. Então começa a atacar todo mundo, você pode até começar a psicotizar, você começa a ter vários tipos de anomalias psíquicas, digamos assim, né, que geralmente você não teria num aspecto normal. E muitas vezes a sombra também tem um aspecto coletivo que, assim, uma pessoa começa a agredir outra. Essa pessoa que está agredindo mostra poder. Outras pessoas começam a querer participar desse grupo porque é uma demonstração de poder, né? De mostrar, de se mostrar, de mostrar que está acima do outro. Então a sombra pode ter um aspecto coletivo de como se fosse um miasma, como se fosse uma poluição e começar a poluir pessoas em volta. E digamos assim, é como geralmente ocorre quebra-quebra em manifesto. Uma pessoa joga uma pedra, aí outra revida, aí começa todo mundo a revidar. É uma poluição, é um miasma. A sombra que toma conta e todo mundo se bate, todo mundo se machuca. Ah, vai lá, Priscila, bom atendimento. Então, Flávia, a sombra só se torna do outro quando esse outro está suscetível a receber isso, ou seja, quando ele é influenciado. Somente quando há influência que você começa a ter esse comportamento que geralmente não tem. Sim, pode incentivar sim, Flávia. Ah, obrigado, Ed. Mas vamos focar aqui. Então, eu vou falar isso um pouco mais pra frente, Evelyn. Eu tenho que correr porque temos 13 minutos. Então, como que a gente pode, como a Evelyn, você falou bem na hora, como que a gente pode criar uma intervenção? Através de conscientizações desses conteúdos inconscientes. Ou seja, vamos fazer palestras em escolas, em trabalho, vamos reunir a família, vamos comentar sobre isso, falar, olha, não tá legal, olha, você percebe que o que você faz me machuca? Você pode estar achando que é uma brincadeira, mas não é, me machuca muito. E deixa eu ver aqui. O que eu estou falando agora é do processo de individuação, tudo bem, gente? O que é o processo de individuação? É um processo que a gente passa através de toda a nossa vida para o nosso amadurecimento pessoal, né? Para o amadurecimento da nossa personalidade. Para a gente se tornar um indivíduo diferenciado, um indivíduo elevado. Não, quando eu digo elevado, não é questão tipo espiritualidade, mas é tipo saber que você é diferente do outro e que você e o outro têm limites, né, a serem criados e a serem responsabilizados. Sim, Flávia, sim, sim. Às vezes os pais têm muita resistência. Então, Emiliana, depende. Porque se uma pessoa não demonstrar, digamos assim, medo. Não, é realmente uma forma de intervenção direta. Mas, digamos assim, dependendo do agressor, se você não mostrar algum tipo de insegurança, mesmo se essa insegurança for falsa, só para você se desviar daquilo, ele pode acabar partindo para cima e falar assim, como assim você não está respeitando a minha autoridade? Então, temos que ver aí. Boa noite, Ari. Boa noite. Deixa eu ver aqui, que nós não temos muito tempo. Então, como que seria essa conscientização, né, do próprio sofrimento, né, tanto do agressor quanto da vítima, e individualidade... eu não estou falando de individualidade, estou falando de individuação, é diferente, Osileia. Individualidade é outra coisa. A individuação é se tornar-se indivíduo, ou seja, se tornar diferenciado
do todo, do coletivo. Você se torna um indivíduo único dentro de um coletivo. Não é um coletivo que está em você. Você está dentro do coletivo, mas você é único. É como se fosse uma estrela no céu. Aquela estrela é única em toda a Via Láctea, digamos assim. Em todo o universo, aquela estrela é única em si. Uma individualidade diferente de individuação. Sim, Flávia, geralmente a gente só trata da vítima, realmente. Eu peguei o aspecto dos três agentes. Os neutros não entram tanto no meu assunto, porque eles são mais os voyeurs, né, que ficam olhando de canto. Mas a vítima e o agressor é realmente os que estão mais envolvidos, porque o agressor está atacando uma parte de si, né, uma parte que ele não quer ver em si, e a vítima, às vezes ela acredita que ela realmente tem que sofrer porque ela é diferente, simplesmente por isso. Boa noite, Alex. Então, como que a gente pode comparar esse processo de individuação, né, dessa conscientização, dessa resiliência? Obrigado, Marcos. Boa noite. Eu vou comparar um pouco o trabalho da conscientização do bullying, tanto do agressor quanto da vítima, como num trabalho que a gente faz na academia de musculação. Como assim, aulas? Quando a gente faz musculação, a gente machuca o músculo, né? A gente cria microlesões, certo? Na musculatura. O que acontece depois? E isso gera dor. A gente fica com aquela fadiga muscular, dói o músculo e tal. Só que essas fibras que foram lesionadas, elas se regeneram. E o que acontece quando elas se regeneram? Elas ficam mais fortes. Então a gente ganha aquela massa muscular, a gente fica mais forte. Acontece a mesma coisa no bullying. Então essas microlesões se associariam às angústias que o bullier e a vítima sofrem de forma psicoemocional ao longo desse sofrimento ao longo da vida, e gerando uma tortura interna, né, que é a dor que eu comparei antes. Porém, ao decorrer dos períodos de seu vivenciamento, os indivíduos começam a criar maior compreensão e maior resiliência, né? Ou seja, eles começam a se tornar mais fortes, uma personalidade mais forte, mais amadurecida. Então, com essas experiências angustiantes que o bullying proporciona aos agentes, os três, haveria algum proveito positivo? Sim, pode haver. Como? Como assim, Aulus, pode ter alguma coisa produtiva no bullying? Isso depende da própria pessoa, depende da conscientização e da resiliência dela. A Silva, no livro dela, Bullying, Mentes Perigosas na Escola, vai falar de diversos artistas e cantores que sofreram bullying e hoje em dia são muito bem-sucedidos, porque eles conseguiram dar uma reviravolta sobre isso. Sobre ansiedade, eu posso ver, seu nome é Sayonara mesmo? É porque, né, Sayonara é tchau em japonês, mas eu posso ver isso sim. É só vocês deixarem no comentário, podem me mandar mensagens inbox, mensagens na minha page. A minha page é Psicólogo Aulus Marchese. Vocês podem me mandar mensagens lá de sugestões de live. Posso falar de depressão sim, Emiliana. Então, gente, só para finalizar, que nossa, falta 5 minutos, passa muito rápido. Eu nem falei tudo que eu queria. Eu vou falar um trecho do que eu escrevi no meu trabalho, que é da minha autoria, que é todo aquele que tira uma grande experiência do sofrimento para a própria vida é aquele que vai mais fundo. Viu o que havia escondido e venceu a si próprio. Um Júlio César, um imperador, que comanda o exército contra a guerra que existe dentro de si. Então, para se falar do bullying, a gente tem que envolver relações interpessoais e intrapessoais, ou seja, internas e externas. O bullying não deve ser fechado numa padronização, pois o sujeito é o ser subjetivo e não objetivo, ou seja, ele não é um quadradinho. Fazendo com que sua pessoalidade, né, a sua particularidade, deva ser levada em conta,
seja o agente ou microsociedade que for. Quais agentes? Como eu disse antes, os populares, né, considerados populares, os neutros e os excluídos, né, a vítima. Quais microsociedades? A microsociedade da escola, a microsociedade do trabalho e a microsociedade da família. Ari, tudo bem. Obrigado, Ari. Então, gente, deixa eu só ver aqui. Tem alguma coisinha a mais para falar? Como eu disse, né, a Silva ela comenta no livro dela sobre famosos que passaram pelo bullying e que superam essa ferida criada na infância para evoluir como pessoas. Ela fala uma frase muito legal, gente, que nem sempre a vida de tais pessoas representou um mar de rosas. Durante a jornada estudantil, muitas foram vítimas de bullying, mas felizmente superaram seus traumas e dificuldades. Gente, lembre-se, quando alguém fala estou no mar de rosas, lembrem que rosas possuem espinhos. Rosas não é somente aquela coisa bonita, aquela coisa que representa beleza, amor, paz e tal. Elas têm espinhos, elas machucam, elas ferem. E temos que aprender com esses ferimentos um modo de se resolver, um modo de crescer. É aquela coisa, deixa eu botar a mão no fogo para saber que eu não posso pôr a mão no fogo. É mais ou menos assim. Exatamente, Flávia, resiliência. É tirar do sofrimento algo produtivo. Evelyn, o título do meu trabalho é Bullying sob uma perspectiva da psicologia analítica. Eu não publiquei ele ainda, eu estou vendo isso porque eu estou tentando publicar na Cielo, mas é uma burocracia enorme, eu não consegui ainda, faz mais de um ano que eu estou tentando publicar lá e eu não consigo. A Menina Feia de Espinhos. Vou ler. Boa, acho que é uma boa leitura, Leonardo. Sério? Gente, o Leonardo tá falando de um livro chamado A Menina Feita de Espinhos. Ele disse que dá um parecer de tudo que eu falei aqui na live. Gente, acho que temos 2 minutos. Alguém tem uma eu vou responder 3 perguntas correndo porque daqui a pouquinho temos outra live. Então vamos lá. Infelizmente não temos tempo de responder tudo. Alguém tem uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Então, Evelyn, eu também trato isso no meu trabalho. Depende, viu? As intervenções podem. Depende da pessoa. Às vezes é melhor o individual, para a pessoa não querer se expor, né? Dependendo do jeito que ela sofre. Ou pode ser em grupo, porque ela fala assim: nossa, tem pessoas que têm sofrimentos parecidos, não iguais, parecidos com o meu. Então, ouvindo a história do outro, eu consigo reorganizar a história que existe dentro de mim. Não entendi, Roniele. Bullying e manejo com deficiência intelectual? Você está falando de um tema para live? Não entendi. Como é feito o trabalho com o agressor? Então, através é o mesmo trabalho com a vítima, de conscientização. Pode ser feita também em grupo, pode ser feita individual. Mostrar para ele que o que ele faz não é brincadeira. Que mesmo parecendo brincadeira, que as pessoas em volta vão rir, para aquele que está sofrendo é muito sério e pode acarretar vários problemas. Tem histórias também de pessoas famosas que eram bullers e quando eles perceberam a besteira que eles estão fazendo, eles caíram a ficha e se tornaram, né, ficaram mais comportadinhos. Então, Mirelle, o que faz o agressor praticar a agressão? Depende, como eu disse anteriormente, pode ser uma manifestação da própria sombra, né, uma projeção da própria sombra, né, dos conteúdos negativos que tem dentro de si.
E mas depende, né? Às vezes a pessoa só tem alguma coisa contra a outra, ou ele está somente projetando um conteúdo negativo no outro, que não tem nada a ver. Depende, viu, Mirelle? Os trabalhos da psicologia tudo depende. Então, sempre cada caso tem que ser estudado. Flávia, o livro que eu indico, os livros que eu indico, deixa eu ver aqui. Olha, para te falar a verdade, só para dar aquela resumida boa, o livro da Ana Beatriz Silva, né, que foi a que me baseei no meu trabalho, é Bullying, Mentes Perigosas na Escola. Ele é importante, ele é importante. Como que eu intervenho o bullying em criança que tem deficiência intelectual? Então, eu partiria a intervenção mais para os agressores, né? Para os agressores verem o quão sofrimento eles causam no outro por ser diferente. Não importa a diferença, não importa se a pessoa tem deficiência intelectual, não importa se a pessoa é mais baixa, é mais alta, é gorda, é magra, é negra, é branca, é amarela, é de raça tal, não importa. A intervenção geralmente é a mesma. A gente pega o agressor e mostra para ele esses conteúdos negativos, né, de sofrimento. E com a vítima, praticamente a mesma coisa, né? Tipo, de ela falar, não fique quieta, procure ajuda. Quando eu falo não fique quieta, não é partir para cima. Procure ajuda, vai para a direção, vai para a delegacia, vai para algum lugar que te dê assistência. Fale com sua família. Obrigado, Emiliana. Exato, Leonardo. Vai ter outra live agora, gente. Então eu vou encerrar por aqui. Novamente, meu nome é Aulos Marquesi, sou psicólogo, atendo pela abordagem da psicologia analítica junguiana. A minha página no Facebook profissional é psicólogo Aulos Marquesi. E qualquer dúvida, me mandem inbox, me escrevam na minha página, que eu estarei respondendo a todos, ok? Obrigado, gente. Boa noite. E para quem ficar para a próxima live, boa live. Até mais.